Agora oficial, então, galera, live Vida de Monitor, hashtag 10. Olha aí, cara, chegamos na live 10, cara, que bacana. Então, para não perdermos tempo, já vamos falar com o homem, que ele já está aqui a postos para falar com a gente. Bem, vamos lá, aguardando a entrada dele aí. Alô, seu Vilmar, você está por aí? Opa, boa noite, tudo bom? E cara, tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo certo, graças a Deus. Trabalhando demais, homem? Graças a Deus, acabei de chegar, me atrasei um pouquinho, né, porque teve um contratempo, eu não contava com um atraso, mas ainda bem que deu tudo certinho, eu consegui chegar aqui a tempo. Boa noite a todos. Coisa boa, coisa boa. Boa noite então, Vilmar, seja muito bem-vindo à nossa série de lives aí, chamada Vida de Monitor. Agradeço demais por ter aceito o nosso convite, né? É um grande prazer poder falar contigo, ainda mais sobre um assunto que a gente gosta e ama, né? Que é cachorro, que é a lida com eles diariamente. Então te agradeço aí demais. Galerinha, vamos aproveitar bastante esse momento com o Vilmar. Mandem as suas perguntas. A Mari está aqui na nossa produção para mandar as perguntas para a gente aqui, para aproveitar ao máximo esse conhecimento que ele tem aí. E vamos lá, vamos papear com esse cara. Vilmar, por favor, se apresente para nós, conte quem você é, como que começou essa vida cachorreira. Por favor, fique bem à vontade. Bom, primeiramente, boa noite, né? Queria te agradecer pelo convite, viu, Carlos? Estou muito contente, né, estar junto com vocês aqui. Realmente eu gosto muito de falar sobre cães, né? Eu sou aficionado por cães, acho que desde a minha infância, lá pelos anos 70, né, eu sempre fui influenciado pelos aqueles cães na época dos seriados de TV à tarde, e aí acabou que deu nisso, né? Eu já tenho, acho que está completando agora 31 anos de estrada, né, trabalhando com cães aqui em Brasília. E tem apresentado alguns trabalhos em outros lugares também. Agora a gente está atendendo aqui em Brasília e atendendo em Goiânia também, né? E cada vez mais procurando aprender com vocês, né? E vendo até onde que a gente consegue chegar, dando uma contribuição legal também para quem está começando também. Que bacana, show de bola. 31 anos na área, cara. Pô, tem história para contar aí, né, tchê? Um pouquinho, né? Aprendendo todo dia um pouquinho. Coisa boa, que bacana. Oi, Bárbara, tudo bom? Olha aí, ó. Já tem aí uma amiga aí na parada. Tá A gente falhando aí, conhece né? um monte de gente aí, né? Que a gente vai, né? Nessa estrada aí, a gente vai, graças a Deus, conhecendo só gente bonita, gente boa mesmo, que gosta de cachorro também, né? Eu posso dizer que conheço muita gente legal e gente que gosta de cachorro também, que isso é mais legal ainda. É verdade, né? Então, esse convívio se torna mais fácil, né? Para quem gosta das mesmas coisas, fica mais prazeroso. Sim. Então, Vilmar, Então, conta um pouquinho aí da tua história aí pra gente, né? Tu já comentou aí que faz 31 anos. Conta um pouquinho mais de ti aí, o que mais tu gosta de trabalhar, no que tu tá trabalhando hoje, né? Enfim, um pouco da tua trajetória até hoje. Então, como eu estava falando, eu comecei na minha infância eu já gostava muito de cachorro, fui influenciado por um cão de um seriado chamava Joey, né? Que era um pastor alemão. E assim, eu sabia que os cães, eles apresentavam aqueles comportamentos, grande parte daqueles comportamentos que alguém tinha ensinado para eles.
O meu interesse em trabalhar com cães, já desde a minha infância, eu sabia exatamente aquilo que eu queria ser. Mas devido à formação da minha família, o conhecimento, a cultura da minha família, eu tive que esperar até os 18 anos. Né? Com 18 anos eu tinha duas opções. Uma, serviço militar, né, para aprender a treinar cachorro lá, ou entrar num canil mesmo, desses canis de criadores, né, da CBKC, canil particular, e entrar na faxina mesmo, no geral, porque não era tão fácil assim a pessoa aprender a profissão de adestrador, né? E o primeiro canil que eu fui trabalhar mesmo, eu me recordo que tinham mais de 18 cães filas adultos, fora as ninhadas, ao todo dava quase 40 cachorros comendo o tempo todo. Que cozinhar para aqueles cachorros tudo, e aquilo virava xixi, virava cocô, e eu tinha que limpar tudo e lavar tudo. E assim, foi muito gratificante para mim, porque eu aprendi a fazer amizade com uma determinada raça de cães que naquela década eram considerados o pavor dos ladrões, aquela coisa toda que era o fila brasileiro, né? Então eu acho que a partir daí foi um upgrade mesmo assim na minha vida, que eu comecei a aprender ali, e aí depois eu fui aprendendo um pouquinho com um, com outro. Anos mais tarde começaram a surgir os seminários internacionais, né? Mas tinha um problema, é que grande parte desses seminários que eu me inscrevia, os palestrantes ensinavam aquilo que eles queriam ensinar, não o que eu queria aprender, né? E aí daí para frente surgiu a ideia, né, de organizar os seminários com um tema que eu queria aprender. Né? Então surgiu também, né, uma parte da Funcional Dog, que começou a organizar eventos também. Eu comecei com seminários nacionais aqui em Brasília, depois o primeiro seminário internacional relacionado a treino dentro de protocolo de bem-estar animal, né, que esse protocolo Lima, né, que muitos falam treino positivo, né? E aí a gente foi escalando, depois comecei a organizar em São Paulo, e aí até hoje eu tenho essa mania de ficar aprendendo o tempo todo, sem parar, né? E o que eu Que mais gosto de fazer, eu gosto de trabalhar mais com a parte que mais gera conflito entre tutores e cães, né? Que é exatamente cães reativos, né? Que acaba é o que mais gera estresse, porque gera multa em condomínio, gera insatisfação do tutor em passear com seu cachorro, de ter convivência com o cachorro em alguns lugares, né? Questão da agressividade canina também eu gosto de trabalhar. E o carro-chefe é exatamente o adestramento sanitário, a eliminação inadequada, né? Porque é outra coisa também, eu sempre fui muito insatisfeito com a forma que o adestramento sanitário é trabalhado aqui no Brasil, aquele negócio de simplesmente pegar o cachorro, enfiar ele dentro de uma caixa, encher ele de caldo, e o cachorro ficar todo estressado ali dentro, apertado, doido para fazer as necessidades, para depois soltar ele em cima de um tapete higiênico. Então, eu comecei a observar o comportamento natural mesmo da espécie dos cães, e a partir daí, com o que eu fui aprendendo com alguns palestrantes estrangeiros, mas dentro de protocolo de bem-estar animal, eu fui agregando isso ao pouco que eu já sabia e desenvolvendo alguns métodos usando o comportamento natural da espécie. Ou seja, se é um caso de um filhote, ele vai aprender a obediência normal e utilizar os seus próprios instintos, ou seja, o olfato, né, ele aprender a farejar desde pequeno, sendo assim um cachorro mais feliz, né? Que E aí a bacana. gente começou a ver isso também, observar que alguns cães, eles não fazem a necessidade no lugar errado, não é por indisciplina. Muitos deles são problemas comportamentais que refletem na eliminação inadequada, tipo fobia de isolamento social, ansiedade por separação. E aí eu comecei a desenvolver protocolos para trabalhar como um todo, né? E aí começou umas experiências bem legais, e eu acho que isso
mexeu tanto comigo que até hoje, todo dia, quando eu tenho um tempinho, eu estudo um pouquinho. Eu vou estudando um pouquinho do tema, né, agregando ao pouco que eu sei, e aí eu vou, cada dia os cães me ensinam mais, porque cada dia a gente pega casos diferentes, e chegou a um ponto que agora, semana passada mesmo, entrou um cão, um corgi, que por incrível que pareça, o cliente ele ainda não conhecia meus protocolos e logo de testa por telefone ele falou: olha, eu quero te contratar, mas o meu cachorro, se for para ele ficar preso, para ele aprender a necessidade no lugar errado, eu não quero. Ou seja, o grupo de criadores, de tutores da raça que ele criava já falou: olha, pode ir nele que ele dá conta de fazer do jeito que você quer, né? E já começou a Mas, apresentar um resultado, que né? bacana, que bacana. E foi nesses cursos que você organizou, enfim, ajudou a organizar, que a gente se conheceu, né? Então, uma bela oportunidade e que tem que voltar, né, Vilmar? Tá na hora aí A de gente voltar esses cursos, né? Sim, eu estou aguardando, né, essa questão da reabertura mesmo do país, né, ele sair do, da marca de risco, né, porque nos Estados Unidos ainda grande parte dos americanos eles não querem vir ao Brasil, né, até mesmo por recomendação, né. Então eu estou aguardando, eu cancelei, né, o ano passado, eu tive que cancelar, era um curso muito legal, que era com aquela Debbie Kay, que é eu estava falando de faro, né, que é a pioneira, né, dos cães de assistência, né, aquele cão do faro glicêmico, né, que fareja ah, quando o diabético vai passar mal, né, e aí, Essa só que cachorrada é aconteceu. sabedoria infinita, né, Vilmar? Exatamente. Aí aconteceu bem nessa época, né, da pandemia, né? Então a gente acabou, ó, a Bárbara já quer. Aí Aham. Bora lá, aconteceu na bora lá. época também. Mas tem muita coisa legal que aqui no Brasil as pessoas ainda não conhecem, né? Tipo Trey Ball, né, que é o pastoreio, só que com umas bolas bem legais, entendeu? Ou seja, o cachorro não vai morder a ovelha não vai sair correndo, você não vai perder, você não precisa ter 5 ovelhas no seu quintal para você treinar seu cachorro. A ovelha não vai bater com a cabeça numa cerca. Eu falo isso porque um dos primeiros cursos que eu fiz com Border Collie foi de pastoreio, né? Mas eu tenho vontade de trazer para o Brasil Trey Ball, né? Ou seja, para fazer uma coisa que seja legal para todo mundo. Mas para a gente não fugir muito do foco, vamos falar de adestramento sanitário, né? Que foi o que você pediu, né? Que aí Bora a gente lá! entrou querendo saber um pouquinho. Deixa eu então fazer a introdução aí. Qual é a tua experiência, Vilmar, com o ambiente de daycare? Se tu já trabalhou, ou já frequentou, ou enfim, já deu cursos para o pessoal de daycare? Conta um pouquinho para a gente aí dessa experiência. E já engata Então, então aí a parte técnica dessa nossa live aí, que é as necessidades, né, dentro do ambiente de daycare, mas fica à vontade para também sair um pouquinho do ambiente de daycare, como tu achar melhor aí, tá? ok. Vamos começar aqui. Como foi que eu caí de paraquedas dentro de um daycare, né? O primeiro daycare aqui de Brasília, né, aqui do DF, eu recebi um convite em 2012 para dar formação. Até hoje existe esse daycare. Foi a pioneira, acho que tem até no G1, né, ainda fala sobre isso, né? Tem uma matéria de quando foi feito, foi inaugurado em 2013. Só um minutinho, tá, gente, que eu estou encaixando aqui umas coisas aqui, uma gambiarra aqui, pronto. Aí, foi em 2013. Eu fui convidado para dar instrução para uma galera, seria os monitores, as monitoras. A minha esposa, ela me ajudou muito nesse projeto, né? Foi assim um pouco complicado porque era aquilo que eu sabia de treinamento para jogar dentro de uma creche. Eu não tinha experiência nenhuma com creche, tá, gente? Então, bem sincero, né? Não adianta falar, olha, porque não, eu não sabia, né? E Literalmente caiu de paraquedas. já tinha muitos anos que eu trabalhava com cães, mas eu sabia trabalhar com pets, eu sabia trabalhar com cães de ambiente interno, mas eu não sabia juntar todos eles no mesmo lugar. Ainda para complicar mais ainda, foi quando
eu fui acometido de dengue, gente. Então, assim, imagina, eu com dengue, e eu fui todos os dias. Eu fui todos os dias, até que mesmo a dona do negócio, filha de uma médica, né, me diagnosticar, falou, você tá com dengue, você tá doido? Eu falei, não, isso aqui tem que funcionar no prazo certinho. Porque nesse ponto eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade, e essa ansiedade é direcionada para cachorro, né? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a observar algumas coisas, né, na época, dessa questão do adestramento sanitário. Só que assim, na época, oi Valéria, tudo bom? Na época era só um esboço, né? Mas aí eu comecei com aquilo, depois coincidiu que eu fui em São Paulo, eu fui em dois workshops, eram internacionais, e era assim, num fim de semana um, depois outro no outro. Né? Vou falar aqui com quem? Foi com a Cláudia Stanislau, né? Isso foi em 2013. E aí lá eu conheci Com ela o também. Renato. Né? Lá eu conheci o Renato, só conheci ele, depois eu organizei um outro aqui em Brasília, e um seminário internacional, eu trouxe a Cláudia aqui, mas assim, o padrão de adestramento sanitário na época ainda não era exatamente aquilo que eu queria, né? Aí depois eu levei a plataforma para São Paulo, de seminário internacional, levei a Emma Parsons em 2015 para um evento em São Paulo, Bragança Paulista, e lá eu tive uma ideia e convidei um amigo nosso, que até foi que você participou, né, para que tivesse um curso de daycare. Você participou, foi de segundo, né, se eu não me engano. Aí eu fui idealizador desse negócio. Só que nessa época eu já tinha terminado a galera aqui, já tinha entregue o prometido desse. Só que assim, eu ouvi, eu tenho a mania, todo evento que eu organizo, eu saio ouvindo, sabe? Pelas beiradinhas, o que que você, geralmente é coisa que eu quero aprender também, então a gente faz de forma que todos vão aprender junto, tá? Não tem aquele negócio, porque eu sei mais, não, todos vocês me ensinam, tá? E o pouco que eu sei, que eu der conta de ensinar, também eu gosto de ensinar. E aí, eu ouvi muitos falando da questão do adestramento sanitário. Só que, geralmente, quando eu começo a ver aqueles pilares, os três, relacionados à creche. Primeiro, o bem-estar animal, certo? Né? A segundo, né, é a forma que você vai trabalhar os cães dentro de um protocolo de bem-estar animal. O terceiro, que também se trabalha tudo junto, não tem primeiro, segundo, terceiro. A gente vai falando porque tem que ter uma forma de falar. É a valorização da equipe. Né? Por quê? Porque se você tem uma equipe que você valorizar ela e ela se sente valorizada, ela se torna produtiva. Né? E aí eu comecei a fazer umas experiências dentro de, aqui em casa, por exemplo, que a gente tem, aqui tem um espaço aqui, só que não é de creche, mas a gente tem um espaço grande. Aí eu comecei a trabalhar alguns lugares também, mas, se eu não me engano, há 3 anos atrás, ministro sanitário em Uberlândia. Foi a Ana Paula, né, que me convidou para que eu fosse falar de adestramento sanitário, ensinar um padrão, porque falaram, olha, é o que a gente tem muita dificuldade, porque geralmente diz, mas xixi e cocô no lugar certo é fácil. É bom, se você pegar um filhotinho, às vezes agora você pegar cães adultos, cães adotados, cães resgatados, cachorro de tudo quanto é idade, e você tem um padrão de empregar uma galera de cachorro, aí a coisa já muda um pouco, né? Não é moleza. Aí eu fui para lá. Chegou lá, eu conheci uma menina que, inclusive, uma hora dessa é até bom você organizar assim, uma coisa com ela, que você vai gostar também, que ela passa muito, sabe? Muito legal. A Ariane. Só sugestão, tá? É a Ariane. E ela estava sentada, ela estava lá sentada no meio, ela tinha se inscrito para o curso, e aí conversa vai, ela falou, olha, eu tenho um daycare,
E eu queria ensinar adestramento sanitário no daycare. Aí, sabe qual foi a primeira Eita! coisa? Sabe o que me veio na mente? A Emma Parsons, quando ela teve, que na época a Emma Parsons treinava, mas não era profissional, ela era robista em um clube de adestradoras lá da região, lá nos Estados Unidos, no estado dela, na cidade. E ela teve tanto problema com o Golden Retriever que levou para um lado, levou para o outro e ninguém resolvia. E ela levou na escola da Karen Pryor e chegou lá também, não, ninguém sabia, porque ainda não. Aí ela falou: não, mas eu vou, eu mesmo, então eu vou arregaçar as mangas e eu vou resolver isso. Aí o que foi que a Karen Pryor disse para ela? Falou: olha, boa sorte. O que você precisar está à disposição para te ensinar. E acabou que o Click to Calm, ele é hoje em dia um dos métodos, dos melhores métodos para se trabalhar cães reativos, né? Tanto que até, vou falar aqui abertamente, até que as pessoas falam, mas tem tal método, que também é positivo também, mas agora mesmo até a criadora do outro método já convidou ela para falar do tema, porque viu que realmente é uma coisa que funciona legal, né? Não vou falar o método de quem, para dizer que um é melhor do que o outro, mas é o que mais se adaptou a mim, e quem fez gosta, né? E aí, eu lembrei dessa passagem da Emma, e aí o que foi que eu pensei naquele instante? Eu olhei para ela, lembrei, aquilo me motivou. Pensei, puxa. Aí eu olhei para a Ariane e falei, senta mais para frente aqui. Aí coloquei ela mais. Falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar ensinando o padrão e vou estar te dando uma atenção aqui também. Ou seja, vai dar certo. Né? Já, e comecei a explicar, e fui explicando de um jeito, explicando do outro. E acabou que ela levou aquele negócio tão a sério, sabe? Arrisca a forma que eu fui passando para ela, que ela conseguiu fazer o primeiro daycare no país que os cães fazem necessidade, xixi, cocô, tudo no lugar certinho, e ainda vê aquela questão, ela conseguiu agregar valor, tá? Ela conseguiu agregar valor ao serviço oferecido no daycare dela, porque ela começou a vender o adestramento sanitário como um serviço à parte. Né? Ou seja, isso Ó, consiste, né? Porque existe assim, aquela questão do vínculo, né? Eu uso o vínculo, eu vejo muita gente agora de uns um ano e meio para cá, tudo falando, o vínculo, 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 né? Mas eu trabalho com essa questão do vínculo há mais de 10 anos. E de uma forma que funciona, sem receita milagrosa, né? Nada mais do que uma boa avaliação funcional na casa do cliente, no dia a dia, a forma que o cliente, o tutor, né, ele se comporta e o cão se comporta também. Eu tenho como elaborar um protocolo dentro daquele padrão. Obviamente não é bem uma receita de bolo, né? Isso varia muito. Eu procuro ver, né, de acordo com a movimentação do cliente, o comportamento dele, se tem ansiedade, se não tem ansiedade, né, a forma que alimenta o cão, se tem alergia, o tipo de alergia que o cliente tem, o tipo de cosmético que o cliente usa, né? Então eu faço um levantamento e eu comecei a trabalhar uma estimulação olfativa que fosse prazerosa para os cães. Então a gente começou bacana. a reproduzir isso dentro do daycare. Ou seja, às vezes a pessoa. Quero, quero muito isso aqui no meu, hein? Vamos lá, Opa, hein? top. Tem que vir aqui. Então, a gente parte do seguinte princípio. Eu estava falando aqui a respeito, por exemplo, da Deb, né, que é dessa parte de cães de serviço de faro glicêmico. Agora até o Walter entrou aqui. Boa noite, Walter. Sou fã do seu, viu, o seu livro Topzera. Acabou de entrar aqui também, né? Aqui que é dessa parte de cães de faro também. Então muitas pessoas que sabem que o cão ele tem a capacidade de discriminar odores, tá? De uma forma muito mais evoluída do que o, o homem. Né? Então você tem que começar a pensar o seguinte: que tipo de cheiro que você vai colocar dentro do seu daycare? Entendeu? Se o daycare é de cães que se relacionam com pessoas, não é isso?
Então você tem que fazer uma estimulação olfativa voltada para cães que se relacionam com pessoas, entendeu? Ou seja, aqui uma coisa bem simples aqui de você entender. O cão, ele vai dentro de um consultório veterinário e lá ele sente aquele cheiro de amônia quaternária. Ele vai em determinado ambiente, em alguns daycare, ele sente o cheiro de amônia quaternária. Aquilo lá, aí o cão já está tenso, por exemplo, dentro de um consultório veterinário. Às vezes o cachorro saiu de casa, nem xixi fez, entendeu? Já é colocado dentro de uma caixa e levado para o banho tosa. Chega lá, ele vai sentir aquele cheiro o cheiro da amônia, ele acaba sendo estimulante, e aí quando do nada a bexiga do cachorro já enche, né? E aí o que acontece? Fazer xixi traz alívio, traz para nós, né? Já pensou? A pessoa está tensa, para todo mundo, né? Traz alívio, né? Então muitas vezes a eliminação inadequada é um comportamento deslocado, ou seja, para trazer alívio daquela ansiedade. E que muitas pessoas param e não pensam nisso, entendeu? Quando se fala de displacement behavior, né, o comportamento deslocado. Por que o seu cachorro faz xixi em cima da sua almofada, em cima do seu sofá, em cima da sua cama? Ansiedade por separação na maioria dos casos, entendeu? Por quê? Porque o cão está ansioso, ele encontra uma concentração maior de células mortas exatamente naquele lugar onde você mais fica encostado. Aí vem o outro lado, não, isso é dominância, tá querendo tomar seu lugar de alfa. Só que tudo tem uma explicação lógica quando você procura observar o comportamento natural do cão e você olhar ele como um cão urbano, um cão que vive com pessoas, né? Um cão que vive com pessoas. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a observar o comportamento daquele animal no ambiente interno, eu começo a fazer um levantamento, o tipo de produto que é utilizado, o tipo de cheiro que o tutor, a tutora tem em comum, e eu começo a agregar aquele cheiro para diminuir a ansiedade do animal, entendeu? E a partir daí, eu começo a entrar com vários outros tipos de coisa quando necessário. Vai uma estimulação sensorial, um enriquecimento ambiental de qualidade. Eu chamo isso de triângulo invertido. Ou seja, eu coloco o animal dentro de um comportamento que ele já tem. Alguns já têm, por exemplo, que tiveram um bom imprinting com a mãe. Eu procuro ver isso também. Se o cão ele não tem, se ele não teve um bom imprinting, aí eu vou ter que ver até onde que dá para se trabalhar aquilo ou sintetizar um comportamento nele ali, um imprint, né? Dentro Vilmar, só fazendo Tu consegue explicar um pouquinho para a galera o que é o imprint? Daqui a pouco tem alguém que não entenda, para a gente poder eu vou esclarecer. pegar aqui a primeira vez que eu li sobre imprinting, eu acho que eu tenho até o livro ali, né, que eu costumo guardar as coisas. Eu li esse livro em 1990, foi em 90, e eu tenho ali. Só que é um livro, se eu não me engano, de 1958, a primeira edição dele, né? Nossa. Chamava-se Theo Sigas, ou Theo Gigas. Chama-se O Cão em Nossa Casa. Ele tem várias edições. Se você olhar hoje em dia, fala de coleira de grampo, que tinha o nome de carana na época, de enforcamento, de muitas coisas. Só que era o que tinha na época. Vai alguém, ai meu Deus! Né? Era o que se tinha na época. Só que aonde tudo que começou fala de... assim, né? O imprinting é o quê? O filhote ele está ainda de olhos fechados, né? E ele está sendo amamentado pela mãe dele ali, né? E de repente ele abre os olhos e ele descobre a qual espécie ele pertence, não é isso? Aí o imprinting de higiene, para você ter ideia que não é nada novo, né? Eu vi dessa forma e até hoje e não vai mudar nunca. Você pode pegar etólogo, você pode pegar behaviorista, você pode pegar quem for,
Porque qualquer ninhada que você olha lá, o comportamento é o mesmo universal, tá? O filhote, ele tem a primeira pré-impressão deles. Depois eu vou te mandar um vídeo do que é um vídeo meu de anos atrás, um imprint de cachorro de mordida de Malinois. Você vai falar, gente, esse cachorro não solta isso, né? Só que é a primeira impressão que você coloca no filhote, né? Existe imprint para faro, para mordida, para várias coisas. Só que o imprint natural da mãe, ele vem nas primeiras semanas de vida. E como que funciona isso? O filhote, ele abriu os olhinhos, mamãe, assim, o cheirinho, né, da teta ali, os feromônios ali, tá tudo valendo ali. E aí, até o dia que ele abriu os olhinhos, endureceu as perninhas, como que funcionava para ele se livrar do xixi e do cocô? A mãe lambia e comia tudo. Então ele recebe calor, carinho e alimento e se sente seguro naquele ambiente. Então ele vai lá longe, mais distante que ele der conta, vai fazer o xixi e o cocô e volta para mames. Entendeu? E aí a gente começa a reproduzir isso em vários tipos de fase da vida do cachorro, cães jovens, cães adultos, cães resgatados. Então a gente usa uma ferramenta que já está impressa na cabeça do cachorro. Em caso de creche também entra aquela questão da aprendizagem social ou por imitação também, que é comprovado pela ciência, ou seja, tudo que eu estou falando aqui, se alguém quiser refutar, pode colocar aí dúvida também, pode mandar no direct que eu mando os dados, tudo bonitinho. Né? E você vê, hoje em dia tem aquela metodologia mesmo da Cláudia Fugasa, mesmo do As I Do, né? Que o tutor ou o treinador ele faz um gesto, o cachorro imita. Então, os cães também eles aprendem dessa forma, por aprendizagem social ou por imitação. Tem outra questão também, comportamentos. A maioria das fêmeas, elas tendem, ó, a dica para vocês aí, de graça, viu, gente? As fêmeas, elas tendem a fazer o xixi em cima de onde outra fêmea fez. O macho não, o macho já é com medo, ele chega, faz xixi em cima de onde a fêmea fez, faz xixi em cima de onde o macho fez, faz xixi em cima de onde o gato fez. O macho ele vai fazer para todo lado, mas a fêmea tem essa particularidade. Então tudo isso a gente vai pegando e vai aproveitando, entendeu? A gente vai tirando proveito de tudo isso. Entendeu? Show. Ou seja, Show. não é bem uma receita de bolo, é o comportamento natural da espécie. Vai trabalhar sempre com o comportamento natural. Exatamente. E fazendo com que o cão se sinta cada vez mais relaxado. Que bom. Temos algumas perguntas já, Vilmar. Posso mandar uma aí? Oba, manda. Deixa eu pegar aqui, então. Só um pouquinho. Peraí. Aqui. Da Bárbara, ó. É possível condicionar um cão mais velho a fazer as necessidades no tapete higiênico? Olha, eu vou começar aqui se explicando assim. Não é impossível, né? Se não é impossível, é possível. A maioria das vezes, sim. Eu já trabalhei cães com 8 anos, 9 anos, e eles aprenderam a fazer a necessidade no lugar certo. Então, embora sim, existe aquela questão também, ensinar o cão a não fazer a necessidade em determinados lugares, tá? E existe a questão de ensinar o cachorro a fazer em determinado lugar, né? Entendi. Quando eu não... O que eu procuro fazer? Às vezes a gente chega numa avaliação funcional, eu já falo logo de testa, eu falo, olha, vamos começar fazendo o seguinte, vamos começar fazendo com que ele pare de fazer aqui pela casa toda. Isso aí, a pessoa, puxa, se você conseguir isso, moço, você já me resolveu o meu problema. Não, eu já te ajudei, só que assim, você tem que levar em conta que um cão mais velho, às vezes, o protocolo, tá, a ser utilizado, pode ser que você consiga resolver resolver o problema, só que
você vai ter que reforçar aquilo ou ao longo da vida do cachorro toda ou durante muito tempo. Se o cão tiver disfunção cognitiva, que às vezes acontece, o cachorro aprendeu a fazer as necessidades no lugar certo, mas uma disfunção cognitiva pode fazer que ele comece a regredir. Então, é por isso que o certo é uma boa avaliação funcional, é você saber exatamente se não se trata de um quadro clínico, tá? Aí você começar a trabalhar aquilo. Se não se tratar de um quadro clínico e você entrar com um bom protocolo de relaxamento, a tendência é você conseguir. Tanto que a média de casos aqui em Brasília, também em Goiânia, também eu já tenho vários cases de sucesso também lá para relatar, né? Eu consegui resolver até mesmo cães que foram resgatados. Agora você imagina, o cachorro vivia andando, perambulando na rua, é que nem um macaco ou um papagaio em cima de uma árvore. Já viu? Um macaco não precisa se preocupar com as fezes, não é isso? O caso, por exemplo, de um papagaio também não, é problema de quem está lá embaixo, né? Já cães não. Você tem que ver exatamente assim, se é um cachorro, a forma que você começa a arriscar, a forma que esse cachorro perambulava pela rua. Então, que tem cachorro que sai se livrando do cocô para tudo enquanto é lado, mas ele não vai procurar um lugar sujo para deitar. Não é isso? Porque canídeos habitam em tocas. Não é porque ele habita em toca que você vai deixar o cachorro enclausurado dentro de uma caixa, né? Já estou avisando, tem muita gente que acha que pode justificar. Às vezes você vê cachorro que era cachorro de rua, que fica tudo dentro de buraco, né? Escondido dentro de toca. Sim, mas eles estão escondidos. É diferente, estão escondidos. Um cachorro, cão urbano, sim. Tem uma outra pergunta, Gilmar, que vem bem de encontro a isso que tu tá falando, que é para saber, né, o que a gente tem que avaliar nesse teu primeiro contato, né? Então eu vou colocar aqui a pergunta, aqui, ó. É necessário então conhecer bem o comportamento daquele cão para montar um protocolo de eliminação sanitária? Então, o que tu avalia inicialmente, né? Tu estava falando ali de questão veterinária, né? Enfim, então passa pra gente aí o que tu acha importante avaliar nesse cachorro para depois começar o protocolo realmente de tratamento. Olha, numa boa avaliação funcional, você começa avaliando alguns pontos que eles já vão responder pelo sucesso ou não do treino. Tá? A questão, primeiro você tem que descartar todos os quadros clínicos. Tá? Um cão que tem diabetes, por exemplo, ele vai ficar bebendo água, essa água vai ter que sair. Existem também problemas psiquiátricos. Às vezes as pessoas não sabem, mas tem problema psiquiátrico que leva o cachorro a beber muita água. Polidipsia psicogenética, por exemplo. O cachorro vai beber água, até estenose vulvovaginal, que dá muito em fêmeas. Né? Eu não sei se você já viu a cadela quando ela levanta, aí, sempre quando ela faz xixi sobra um pouco. Quando ela levanta da caminha dela, aí fica aquele xixi no lugar. Ou ela está deitada no tapete quando ela levanta. Então você tem que ver exatamente se não se trata, tá, de um quadro clínico. Isso é uma das coisas que eu observo, né? É bastante comum? Olha, não é muito comum, mas também não é raro. Um exemplo mesmo, eu estava fazendo uma live um dia em Goiânia, fui para casa do meu irmão, e aí sobrou tempo, era um sábado, eu falei, gente, eu vou fazer uma live aqui. Aí a Camila, aqui de Anápolis, ela estava assistindo, e aí quando eu falei, ela, olha, eu vou dar uma sondada nisso, entendeu? Então, assim, não é muito raro acontecer. Existe também aquela questão de ver o histórico do cão. Tá? Eu falando, por exemplo, desses casos de live. Nessa mesma live eu comecei a falar o que leva a cães a fazer xixi em cima das vasilhas. Restrição de espaço físico.
né? Para quem gosta de acha que é só trancar o cachorro dentro de uma caixa ou num espacinho pequenininho para ele fazer, grande parte deles aprende a fazer dentro da vasilha de água, porque a pessoa vai tirar para limpar, e puxa, se livrei daquilo ali, tá vendo? Acaba sendo um vaso sanitário, porque faz ali, a pessoa vai lá e tira, faz ali, vai lá e tira, entendeu? Ó, o cachorro é inteligente, o cachorro não é bobo. Viu que deu certo uma vez, ele vai repetir aquele comportamento. Aí a pessoa adota um cachorro que passou, resgata um cachorro de um negócio desse aí, pô, o cachorro vai com esse problema. Então a avaliação funcional, ela serve para você ver como um todo que se trata. E assim, eu vou mais longe. Eu começo a observar, por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu estou olhando o formato do seu rostinho. Entendeu? E aí eu começo a fazer algumas perguntas, olho para um lado e eu vou ver se eu vou te deixando ansioso. Porque a partir daí eu vou saber se você vai treinar ou não, e que tipo de treino que você vai dar conta de fazer, e que tipo de treino que eu vou usar no cão para que você possa reforçar sem perder o time. Entendeu? Que beleza. Então a avaliação funcional, ela serve para isso. Ou seja, às vezes também o tempo que o cão está naquele ambiente, os produtos que são utilizados. Pra você ter ideia, nós vivemos num tempo que ainda tem gente que acredita que vai utilizar uma receita de cânfora com álcool, com não sei o quê, e aquela bomba de troço fedorento que vai fazer com que o cão se afaste daquele lugar para parar de fazer. Outras vezes a pessoa vê um produto milagroso que é só ficar passando, passando, passando. Eu vi uma vez, eu vou até contar aqui, gente, parece brincadeira. Surgiu um boato de internet que era só usar água com amoníaco para resolver. E aquele, como é que era o nome? Sabão detergente neutro. Aí ainda aparecia escrito assim, quanto mais você usa, mais rápido resolve. Eu uso galões. Ou seja, surgiu um boato de internet, um artista fez esse negócio, soltou na internet. E aí, ou seja, para quem procurasse uma dica gratuita na internet, parece piada. E depois ele soltou um curso que custava R$ 40 para ver se vendia no montante, sabe? Para tipo ser o campeão das vendas, assim, para vender 1 milhão desse curso, o mais rápido possível. Sabe, eu olhei assim e falei, gente, cada um que a gente vê. Não, só explicando aqui para vocês. Aí existem algumas combinações de produto que são ruins, por exemplo, passar isso, tem muita gente que tem toque e quer limpar com álcool onde o cachorro fez xixi. O álcool vai volatilizar, tá, o cheiro do xixi e vai se tornar atrativo. Então eu começo a ver desde o problema clínico, comportamento do tutor, tá, o histórico do cão, até os produtos que estão sendo utilizados, às vezes a posição da janela, a posição do vento, a rotina do cachorro, o que o cachorro está comendo, o que estimula ele a beber água ou menos água. Então, a avaliação funcional, ela serve para quê? Para que você saiba exatamente com que caso você está lidando e você tenha como elaborar um protocolo específico para aquela situação. Aí, método de treino, há um padrão sim. Tá? No método de treino, há um padrão que vai começar com uma escala de reforço intermitente, né? Toda vez que acerta ganha, depois ela vai para ser intermitente, a cada 2, 3 vezes ganha uma, 4, 5 ganha uma, ou, por exemplo, começa a ganhar um petisco de alto valor, tipo um fígado, um pedaço de tripa bem fedorenta, que o cachorro fica louco, no final vai ganhar um pedacinho de maçã, né? Então isso aí a gente vai, pode ser que a gente aumente a frequência ou diminua, ou aumente o valor da premiação ou diminua de acordo com a resposta do cachorro. Que bacana, que bacana. Deixa eu aproveitar, tu falaste em produtos ali, e aquele famoso pipi pode e pipi não pode. O que tu me diz disso aí? Eu me lembro de quando inventaram isso aí, se eu não me engano foi em 91 ou foi em 92. E vende até hoje, né? Vende? O que acontece? Eu não tô trabalhando mais com adestramento, tá? Então, assim, mas até onde eu trabalhei com treinamento, eu chegava em todas as casas que o problema era a eliminação, tinha esses negócios aí. Todas as casas. Sim. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que às vezes a pessoa compra uma travessa de uma tigela para o cachorro de porcelana chinesa cravejada de cristais Swarovski
mas a caixa, a embalagem de papel tem mais valor para o cachorro do que aquele mimo, né? Ah, eu digo para todos, quando a pessoa fala que vai comprar, fala, olha, eu vou comprar, o que que você acha? Eu falo, não, você já tem uma verdadeira fábrica disso aí, que é seu cachorro, e eu tenho certeza que vai dar certo mais, né? Não todo com aquele produtinho, se até hoje está no mercado, é que algumas vezes dá certo, outras não, né? Agora, se você pegar o tapete higiênico do cão, dobrar ele a 4 pontas, pegar o meio certinho e encostar no xixizinho do próprio cão e colocar lá, vai ser um atrativo, tá? Outras vezes você pega o tapete higiênico de outro cão, tá? E vai ser um atrativo. E é de grátis. É o que os cachorros mais fazem, é xixi, já viu? É de graça, entendeu? Pelo menos Embora aqui que na Pet Crash é litros e litros por dia. então assim, eu procuro utilizar o que o cão ia fazer na natureza. Lembra que eu estava falando nessa mesma live, agorinha, que as fêmeas elas têm uma predileção, pre- predileção a fazer, tá? Aonde outra fêmea fez. E o macho não, o macho vai e faz xixi em cima da fêmea, do neném que fez xixi lá e caiu a fralda lá, ele faz em cima, de outro macho, de bêbado na rua, o que passar o macho faz, né? A fêmea, ela já tem, já experimenta soltar uma fêmea primeiro para fazer xixi num gramado, tá? Faça essa experiência. Essa experiência ela foi feita, tá? Muitas vezes também. Isso aí é uma experiência real, tá? Que eu tô te passando. Aí você vai lá depois que uma fez, aí você começa a soltar outras, uma de cada vez, no mesmo gramado, para você ver que legal. Aí vai lá e vai procurar, e vai lá e vai fazer em cima. Aí chega daquela raspadinha, e faz e vai embora. Aí quando você vê, para 5, 6 fazem no mesmo lugar. Entendeu? Isso é instintivo, tá? Então existe aquela questão do instintivo e existe a questão da aprendizagem social. Então você pode mesclar isso, né? E substitui esse produtinho, nada contra. Você vê aqui, então o Luiz Hermes entrou aqui e vai falar, cara, mas a gente. Sim, nada contra. Às vezes o produto, a pessoa está dentro de um apartamento. Boa noite, Luiz, tudo bom? A pessoa está dentro de um apartamento, o produto vai dar certo, né? Mas também pode se utilizar de outro. Então você tem que ver para que questão, qual finalidade que vai utilizar. Eu, por exemplo, eu não costumo fazer o cliente comprar um monte de produtos. Eu faço ele apostar mais em coisas que realmente, tipo, para enriquecimento ambiental, uma ração de maior qualidade, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu costumo comprar a ração aqui, saco para criador. Então, não é muito raro eu andar, às vezes, com um pacotinho da própria ração, umas rações grãos no bolso, entendeu? E eu utilizar, aí a pessoa, mas que ração é? Essa é tal ração. Eu, por exemplo, eu uso da Royal, eu gosto demais, né, eu gosto demais, porque o cachorro fica louco com aquilo. Então, eu tenho como valorizar o cliente, orientando ele a gastar com certos tipos de coisas que vai dar uma qualidade de vida para o cachorro dele. A mesma coisa, produto para enriquecimento ambiental, mas cliente meu nenhum, eu dou listinha de enxoval, não. Então, esse produtinho que você falou também, eu já descarto. Opa, Já perguntinha aqui. descarto. Quanto tempo Perguntinha. demora o protocolo de educação sanitária no daycare? Isso depende. Isso depende muito. No caso, por exemplo, né, que foi feito em Uberlândia, houve uma verdadeira adaptação, mudou muita coisa, né? Agora, a primeira coisa que tem que ser feita, a pessoa pensar, se ela vai implantar isso num daycare, é ela pegar e reduzir ao máximo possível os cheiros que atraem, né? E no mais é aquele padrão de você fazer com que os cães eles tenham aquela rotina. Então tem cachorro que, se for assim, por exemplo, para o cão aprender,
Eu tenho, acho que tem até um vídeo no meu Instagram de um rapaz chamado Carlos. A gente foi organizar um evento aqui, chamava-se isso para você ter uma ideia, Mariana, de como funciona. A gente fez um evento aqui e eu tenho a mania, o hábito de quando é uma coisa relacionada a mim, se eu tiver oportunidade, eu vou e dou uma orientação prévia para alguém. Eu sorteio algumas pessoas e vou e ajudo aquelas pessoas antes. Por quê? Porque quando vai ter o evento, se alguém quiser refutar, eu já tenho os cases de sucesso lá. Eu fiz parecido em Belo Horizonte, né? Ou seja, que a coisa mais comum é você tomar uma carteirada, né? Tem sempre um que fica aqui, aqui, e quer refutar de qualquer jeito. Então, no caso, isso respondendo a sua pergunta, no caso do Carlos, é uma creche que nessa creche tem fisioterapia também. Só que tem um espaço que os cães ficam brincando. Ou seja, na verdade é um centro de reabilitação, né? E veterinário direitinho, tem aquela parte das piscinas para o cachorro entrar, para fazer aquelas fisioterapia, tudo. Só que tem um espaço para os cachorros ficar lá brincando enquanto isso. Aí eu fui lá, dei uma olhada direitinho, vi como que estava a questão do triângulo, que é uma coisa que eu estava explicando para que lado que é que o instinto dos cães estavam apontando e para que lado que eu poderia redirecionar. E quando foi na outra semana era o evento e ele foi lá e já tinha reduzido drasticamente a quantidade de xixi no espaço aonde os cães ficavam, restando apenas aquele cantinho onde ele queria, Que né? bacana. Então, isso varia muito. Às vezes você consegue numa semana, duas, três. Agora, a questão da educação sanitária, né, para entregar um cachorro pronto, o que eu recomendo é que se vá na casa do tutor e veja exatamente como que é a relação do cachorro lá, entendeu? Porque senão você está trabalhando uma coisa e o tutor está jogando contra lá do outro lado. Entendeu? Então você Entendi. tem que ver isso Entendi. aí. E levando em conta também outra coisa também, filhotes, eles não têm tônus muscular e nem esfíncter suficiente para segurar o xixi durante muito tempo. Então até 7, 8 meses, uma regressãozinha ou outra não é uma coisa de outro mundo. Entendi. Entendi. Mais Mas dúvidas? e aí, me abre o jogo aí, para onde eu vou no daycare? Como que eu começo? Qual é a ideia central? Abre um pouquinho aí, Vilmar, abre um pouquinho aí. Eu sei que tu vai Olha, vir fazer o curso aqui, mas vamos lá, vamos abrir o jogo aí. eu tenho, eu acho que eu tenho um vídeo também no Instagram, tem uma série de IGTV que fala um pouquinho, sempre que eu mostro uma coisa ou outra. Ah, não era um daycare, né? Só para você ter uma ideia que vai de encontro a isso, não era um daycare. Era um parquinho, tá, de crianças dentro da mansão, né, lá da área. Esse parquinho tinha um escorregador de madeira, aquelas casinhas de madeira, o negócio aí resolveram fazer o canil lá dentro. E era para dois cães, um cão adulto, um Beagle, volta nessa questão que estava sendo falada sobre até qual idade, né? E era um Beagle, já adulto, esse Beagle eu acho que já estava com 9 ou 10 anos, esse bicho, né? E um filhotão de Golden. E aí o que que eu fiz? Eu fui lá, vi, eles tinham colocado aqueles seixos de ribeiro, sabe aqueles seixos, aquele cascalho lisinho? Já viu? Um cascalho bem lisinho. Sabe o Você que que tá é falando seixo? Não, Pedras. Um sim. monte de cascalho lisinho, entendeu? Um monte de cascalho lisinho. Eles jogaram uma caçamba, entendeu? E aí ficou lá aquele negócio aí. E aí depois que jogaram aquele negócio tudo aí, eu cheguei lá, eu tô olhando, né? Sabe aquele. Tem até aquela brincadeira daquele negócio, isso vai me dar uma dor de cabeça, mas depois eu tomo um Dorflex. E aí eu olhei para aquilo lá e aí até o cliente, né? Foi acho que uma das poucas vezes que eu conversei com ele, ele pegou e disse para mim, ele falou, olha,
Isso aí vai misturar xixi com cocô, com essas pedras lisas aí, vai virar uma bagunça. Aí eu falei, não, vou dar um jeito de resolver isso aí. Ou seja, eu peguei um ambiente que não tinha nem como, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu entrei com o que eu estava falando no início, os cheiros, o vínculo. Os cheiros que remetiam os cães aos tutores, entendeu? E aí eu comecei a entrar com esses cheiros, e aí depois eu entrei com o enriquecimento ambiental ideal, e aí depois eu comecei a marcar, tá, com reforço positivo os lugares onde eles eram para fazer, porque sobrou aquele lugar para eles fazer mesmo, com atrativos que era o próprio cheiro dele. Começou a fazer ali, eu comecei a premiar, e aí já se criou o hábito, e aí depois entra essa questão da, da vasilha itinerante, entendeu? A vasilha nunca fica parada no mesmo ponto. Lembra que eu estava falando sobre imprinting? E aí, Sim. depois que esse cachorro começou a acertar naquele lugar, aí não parou mais. Tanto que, ó, por questão, né, de descrição do cliente, que na verdade é um cliente que ele nunca deixou tirar nenhuma foto, nem dele, nem da esposa, nem de ninguém. Embora eu nunca pedi, porque eu sei que ele não gosta de ser público de jeito nenhum. Não é bem que nem o Luciano Hang, mas bem parecido, só que assim, bem discreto, entendeu? Ele não gosta de aparecer em lugar nenhum, mas ele deixou que o funcionário atestasse a eficácia do método. Então, no caso, por exemplo, de um daycare, a primeira coisa que você tem que fazer é você escolher o lugar que você quer que faça, né? Depois que você tem aí os outros pontos, você vai começar a ver aonde que o cão ele vai receber uma informação parecida com a que ele tem na casa dele. Porque por incrível que pareça, é uma coisa que não é muito nova, mas tem coisas que podem ser atrativas, agradáveis, e tem coisas que podem ser nocivas. Tem cachorro que, se for ficar na creche, a pessoa chega já com a mochilinha e fala, olha, tem uma camisa minha aqui, dá para ele cheirar, né? Vai a brusinha, né? Vai tipo uma Isso. brusinha. Não, para não sentir saudade de mim, tá aqui e tal. Aí vai lá a brusinha. Mas tem cachorro que, se ele sentir um cheiro desse aí, dependendo como ele tiver, se ele tiver uma ansiedade por separação, o que que vai acontecer? Ele vai ter uma descarga emocional ali, um comportamento deslocado, e vai fazer o xixi em cima da brusinha, entendeu? Então a primeira coisa junto aí, você vai ver aonde que os cães podem, e aí você vai começar a selecionar os cães pelo comportamento deles, entendeu? O que for mais ansioso, você vai entrar com um protocolo de relaxamento, o que eu recomendo muito. O cachorro lamber um blocão de gelo grandão, com um bocado de gostosura dentro, para ele ficar lambendo aquilo lá até ele ficar calminho da vida. Aí você vai fazendo com que o cachorro fique cada vez mais relaxado e ele comece a sentir prazer na eliminação, no xixi. Ou seja, o reforço positivo da eliminação do cachorro, o xixi, já é um reforço positivo. Entendeu? Já é um reforço positivo. Por que cães fazem xixi dentro da banheira do banho-tosa? Por que o cachorro faz xixi em cima da mesa do consultório veterinário? Por quê? Porque o cachorro, quando não é ansiedade, há aquela questão também. O cachorro viu a guia, opa, vou fazer xixi, porque vai passear, é prazeroso, fazer xixi também é prazeroso. Entendeu? Aí engana o cachorro, não faz nenhum dos dois. Então o cachorro vai para a creche, o cachorro tá louco para brincar e tá louco para fazer Sacanagem. xixi. É duplo reforço positivo. Aí você vê aonde que você vai capturar esse comportamento e reforçar ele e colocar os outros para um imitando o outro. É um pouquinho complicado, assim, complexo, por causa do tempo, mas é uma forma bem legal de se trabalhar o cachorro. Que bacana, que bacana. Gilmar, estamos chegando no final da live. Eu quero que tu possa falar então um pouquinho sobre o nosso mercado, né? Como que tu enxerga esse mercado de adestramento que tu trabalha, como que tu enxerga essa questão de cursos, né? Agora a gente talvez encerrando ou diminuindo muito essa pandemia, a gente consiga retomar com essas capacitações. E como que tu enxerga esse mercado, né? O que que tu espera para ele? Olha,
eu posso falar, tá, como testemunho real da minha vida, né? Embora eu seja suspeito de falar, porque eu já confessei desde o início, que eu sou exatamente aquilo que eu sempre quis ser. Tá? Se hoje, né, de acordo com o que a gente vê, nós somos praticamente o segundo maior mercado pet do mundo. Tá? Nós temos mais, isso o censo mesmo já atesta, nós temos mais animais de estimação do que criança. Na minha Imagina. época, por causa da criação, né, minha família do interior, aquele negócio, quando eu falava de cachorro, aquela coisa toda, até depois de adulto, muita fala assim, ele é meio doido, até hoje, entendeu? Só que as pessoas que entraram nesse mercado hoje, que não aquelas pessoas que acham que é só entrar e que vai ganhar um caminhão de dinheiro, não. É o tipo de mercado assim, fome vocês não passam, dá para ter seu carrinho, dá para ter sua casinha, dá para viver tranquilo. Só que assim, se o maior erro que eu vejo muitas pessoas cometendo é que elas querem começar primeiro pelo marketing, para depois pelo conhecimento, né? As pessoas que entraram primeiro pelo conhecimento, você mesmo é um, né, que eu conheci. Você primeiro se foi buscar o conhecimento, se foi ver o que você queria, o que é que realmente valia a pena. Eu tenho certeza que se fosse para você começar de novo, você começaria. Quando eu comecei, como eu falei no início, nem curso de adestramento fácil no Brasil tinha, entendeu? Não tinha. Eu Imagina. comecei carregando muito cocô de cachorro, carregando aqueles baldão, dando muita comida cozida para cachorro, aquela luta toda. E eu falo para Polentão. vocês, era de arroz cozido, mais pescoço de frango cozido, mais aquela coisa arada toda. Mas se eu tivesse que começar tudo outra vez, eu faria tudo de novo, né? Porque primeiro, porque é gratificante. Para mim, que sou dessa área do contracondicionamento, muitas vezes, eu evitar que um cachorro cause uma separação de um casal, ou que o cachorro seja abandonado, entre tantas outras coisas. Eu já acho isso muito legal para mim, eu acho já muito Abraço, Wagner. gratificante, né? E também, assim, o treinamento de cães, ele, embora eu viva uma vida modesta, mas me dá uma qualidade de vida que eu vejo muitas pessoas aí que se formaram, que fizeram pós, um monte de outras coisas, não conseguiram com o segmento PET, como muitos de nós estão conseguindo hoje em dia. Então vale a pena meter a cara mesmo e estudar e ralar e correr atrás, porque o negócio é legal. E outra coisa, não tem nada melhor do que você chegar numa casa lá e o cachorro tá com o rabinho olhando esperando. Eu acho massa. É muito bom. Então tá, meu amigo, te agradeço demais por esse momento, por esse super bate-papo, né? Espero que a gente possa fazer outros e espero que você venha aqui para o Sul, além de dar uma passeada boa aqui, né? Nos dar essa super aula aí que a gente vai aguardar com carinho. Tá bom? Quantas vezes precisar, agradeço por ter me convidado. Quantas vezes precisar, tenho prazer em estar aqui com vocês, aqui falando aqui, tá? E até, na verdade, assim, eu me sinto até muito feliz, porque, embora assim, eu quase não tenho tempo para estar no Instagram, que é mais treinando o tempo todo, mas quando alguém me convida, uma pessoa que eu vejo também que gosta muito, que é sério o trabalho, assim, que nem você, eu fico muito feliz. Agradeço novamente pelo convite e por todos que estiveram aí assistindo aí com a gente aí. Tá bom? Isso aí. Obrigado, galera, pela participação, pelas perguntas. Show de bola. Vamos fazer um print aqui, então, para nós divulgar nossa live aí. Deixa eu ver aqui. Aquele sorriso. Isso. Oba. Oi. Aí, show de Bárbara. bola. Vilmar, brigadão. Bárbara, obrigado pela pergunta. Obrigado pela participação de todos. Até uma Obrigado a próxima. todos aí. Lembrem que toda terça-feira, Vida de Monitor tá aí às 20 horas para aquele super bate-papo. Obrigado. Tchau para todo mundo. Valeu. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Oba.